fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. A respeito de sexta-feira paixão, não pode comer carne. Uhum. E todo mundo, crente, não crente, enfim, todos evita de comer carne sexta-feira paixão. Se isso é bíblico, da onde vem essa tradição religiosa para conhecer biblicamente se isso é bíblico. Even the Friday do not have biblical basis. Nem mesmo a sexta-feira da paixão em si tem base bíblica. Se você pensar inteligentemente a comemoração de data de qualquer evento, anualmente é realizada in a fixed date. É realizado num dia fixo, um dia determinado. Por exemplo, aniversário de nascimento. I was born April 4. Por exemplo, o irmão Eli nasceu no dia 4 de abril. On a Friday afternoon. Era uma sexta-feira à tarde. At 3 o'clock in the afternoon. 3 horas da tarde. 1947. 1947. Sim. I was born on a Friday. Ele nasceu numa sexta-feira. But my birthday is not always on Friday. Mas o aniversário dele não é sempre na sexta-feira. My birthday is always April 4. Mas o aniversário dele é sempre dia 4 de abril. But it doesn't always fall on a Friday. Mas não é todo ano que cai na sexta-feira. Porque a morte de nosso Senhor Jesus Cristo sempre Friday. Porque sempre sexta-feira a morte do Senhor Jesus Cristo. Can you not think that you are being... Será que já não dá para você ver ou imaginar que tem alguma coisa errada, que eles estão ensinando ou colocando alguma coisa errada? It is apparently a deceit among people. You are deceived. É um engano, uma mentira aparente entre as pessoas, que as pessoas realmente estão sendo enganadas com isso. Why? E por quê? Because your Pascha always happen on a Friday. Porque It is not biblical. que a Páscoa sempre cai na sexta-feira. Não é bíblico isso. See? Jesus sometimes die on April, sometimes he die on March. Senhor Jesus Cristo, se tratando de data, às vezes morreu em abril, às vezes morreu em março. It is always changed. Está sempre mudando. You are being fooled by your leaders. Você está sendo enganada pelos seus líderes. And the greatest of deceit is when they prohibit you to eat meat. Maior engano ainda é quando proíbem você de comer carne. Why? E por quê? Because you visit their houses. Your Catholic priest eats meat on Friday. Porque vai na casa do padre lá ver se ele tem alguma sexta-feira que realmente ele não come a carne. I know it. Eu sei, eu conheço, diz o irmão. Because 2 of my uncles are Catholic priests. Porque 2 dos meus tios são padres católicos. They call it vigilia in the Philippines. Os caras chamam de vigília. Não sei se é vigília, On não a sei. Friday, Holy Friday, you must not take a bath, you must not jump, you must not shout, you must not laugh, you must not eat meat. Que não pode comer carne, não pode pular, não pode gritar, não pode tomar banho na Sim. sexta-feira, certo? Porque Dios está morto, they say. Porque eles dizem que Deus está morto. Sim. Deus está morto. You must not laugh, porque Deus está morto. Você não pode rir nesse dia porque Deus está morto. Muito patético, porque está morto. Jesus Cristo morreu anualmente. Mas a Bíblia teaches another thing. Mas a Bíblia ensina outra coisa. What is that? E o que é? 9:20, Hebreus. Vamos ler. Dizendo: Este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Semelhantemente, aspergiu com sangue também o tabernáculo e todos os vasos do serviço sagrado. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue.
e sem derramamento de sangue não há remissão. 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. 25. Nem também para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote de ano em ano entra no santo lugar com sangue alheio. 26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 27. E como aos homens, aos homens está ordenado morreram uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Jesus Christ must die only once. Jesus Cristo deve morrer somente uma vez. He must offer himself only once. Se oferecer somente uma vez. Sim. Now, todo ano. It is not ordained for Christ to die yearly. Não está ordenado a Cristo morrer todo ano. 10. Hebreus. é nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Christ must die only once. As it is also ordained for humans to die only once. Cristo deve morrer somente uma vez, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez. Sim. And he offered his life only once forever. E ele ofereceu a sua vida somente uma vez para sempre. Necessário para Cristo morrer anualmente? Vamos ler. Apocalipse 1:18. Eu que vivo, fui morto, mas ei aqui estou vivo pelos séculos dos séculos. Mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos. Will Christ die again? Será que Cristo vai morrer de novo? Não. Porque é necessário para católicos, para ficar, não comer carne, não gritar, não lavar, não banhar, etc. É estupidez. Because Christ now lives forever. Porque agora Cristo vive para sempre. When Christ died, He died only once to redeem the sins of man forever. Quando Cristo morreu, ele morreu somente uma vez para redimir o pecado da humanidade para sempre. Sim. That teaching of the Catholic Church is not biblical. Esse ensinamento da Igreja Católica não é bíblico. It is a teaching of the devil. É um ensinamento de Satanás. Vamos ler. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores da tempos dos apóstolos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Qual? 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem exibidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Proibindo o casamento. Which religion
prohibits Que marriage? religião proíbe casamento a alguém? Católico. Aos padres católicos. E ordenando abstinência. Abstinência is not to eat meat. Abster de comer, não pode comer. It happens to the Catholic. Acontece com os católicos. They do not eat meat on Friday. Eles não comem carne na sexta-feira. E na verdade ali, pelo inglês que eu vi ali, é abster-se de carnes mesmo. Abstinência de carne. Só que no português o cara colocou como alimentos. Sim. So it is just a Catholic teaching. It is not a teaching of the Bible. Então é somente um ensinamento católico, não um ensinamento da Bíblia. Sim. Mas hijos dos católicos, they do not eat meat Os católicos ricos, eles não comem carne. because in the Philippines meat is expensive. Porque nas Filipinas, por exemplo, carne é caro. Mas among the rich, Mas entre os ricos, they eat fish. eles comem peixe. Mas peixe mais caro do que o carne. Aqui no Brasil, you will not eat meat, but you will eat salmão. Talvez aqui no Brasil você não coma carne, supondo-se carne bovina e Picanha é suína. 18 reais cada quilo. Mas a filé de salmão é 35 reais cada quilo. Mais caro. Sim. Você entende? Irmãos e irmãs? There is no logic in that. Não há lógica alguma nesse ensinamento deles. The rich do not eat Os meat. ricos não comem a carne daí. But on a Friday, Holy Friday, they eat lagosta. Mas aí na sexta-feira da Paixão, ou sexta-feira Santa, eles comem lagosta. Lagosta é muito caro do que o picanha. Ensinamento não está na Bíblia, inventado por homens, dictado pelos demônios. Acordo com o apóstolo Paulo. Sim. That is my answer to that. Essa é a minha resposta a essa pergunta. I hope you understand, sister. Espero que tenha entendido, irmã. And for you to understand more, I am inviting you to attend our indoctrination. E para entender mais, eu convido vocês a participarem das nossas sessões de doutrinação. One day with us is not enough. Um dia aqui conosco não é suficiente. See, there are many things to learn. I am inviting you here. You can come every day to hear the indoctrination session. Então, eu convido vocês a virem. Todos os dias aqui nós temos as sessões de doutrinação. Vocês podem vir no dia que puderem. If you want in the morning, you can come in the Se morning. quiser, se tem só pela manhã, vem pela manhã. If you can come in the afternoon or in the Ou à evening. tarde, ou à noite, de acordo com o tempo que você tem If disponível. you want the whole day, everything is free. Se você quer o dia inteiro, tudo é de graça. Do something good for your own soul. Faça algo bom para a sua própria alma. See, hear the indoctrination. Ouça as sessões de doutrinação. See, you see the Bible, it is thick. Veja, a Bíblia é grossa. Thick. It is not a two-letter word, but it is thick. Não é uma palavra de duas letras, é Sim. grossa. It is thick. There are too much to learn for your souls to be saved. Há muito a aprender para que nossas almas sejam salvas. During the first century, they learned for almost a year. Durante o primeiro século, eles aprenderam por quase um ano todo. 11:26, Atos. Vamos ler. E tendo-o achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro, reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Reuniram-se durante ano inteiro. I'm not asking ano inteiro Não para estou pedindo um ano inteiro para vocês. sim. Mais ou menos 2 ou 3 semanas para ouvir a indoctrinação de nosso Senhor Jesus Cristo. And you will learn so much that you have not heard from your former Você vai religion. aprender muito do que você não aprendeu na sua antiga religião. Muitas coisas que você não aprendeu, inclusive. Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.